eu queria começar para a gente pensar, né? O que é, afinal, cuidar? O que é cuidar de alguém, né? O cuidado é uma maneira, né, de eu existir, de eu ser no mundo. A gente cuida das coisas da gente de várias maneiras, né? E das pessoas que estão do lado da gente. Então, cuidar de alguém vai envolver o respeito ao ser humano, certo? E também, né, não só o ser humano, né, qualquer, mas principalmente eu na função de cuidador, é respeitar a pessoa a quem eu cuido. O cuidado ele é comum a todas as culturas, todas as pessoas se preocupam, né, com a questão do cuidar e vão fazer esse cuidado de uma maneira específica, de acordo com aquilo que é aprendido e do que foi, obviamente, vivenciado pela sua cultura. E normalmente quem é que cuida, né? Normalmente quem é o responsável pelo cuidado é a família. Então é importante a gente lembrar disso, né? Que para eu cuidar, eu tenho que ter uma experiência também de ser cuidado. Começa daí, né? Eu preciso ser cuidado. A gente nasce e a gente é cuidado. O ser humano é muito dependente. Então a gente primeiro é cuidado. E depois, né, a gente vai se tornar cuidador. Primeiro a gente é cuidado, depois a gente é cuidador. E quem é que cuida, então, das pessoas? Primeiro, as pessoas elas eram cuidadas em casa. Quando elas ficavam doentes, elas eram cuidadas em casa. Depois, as pessoas começaram a ser cuidadas, então, nos hospitais, nas instituições de saúde. Com isso, o que acabou acontecendo? Esse cuidado ele foi sendo profissionalizado. Então, aquilo que eu estava dizendo para vocês, quem conhece, quem convive, né, com a doença, que sabe e entende e ensinou a própria ciência, a medicina, a psicologia, ou o que for, né, a ter instrumentos para poder se dedicar a isso e estudar e retornar também com algumas informações. Não é isso? Então, ao longo da história é que o cuidado foi profissionalizado. Então, primeiro, né, a gente tinha a figura, né, de quem cuidava em casa, depois não. Então, a gente tem uma equipe que vai cuidar disso. Né? Então, a gente tem o médico, que normalmente está ligado à pessoa que vai fazer o diagnóstico, não é só ele, porque nós psicólogos, neuropsicólogos e outros profissionais de saúde também fazem e contribuem no diagnóstico, né? Mas o diagnóstico médico, sim, é feito pelo médico. Né? A enfermeira, né, o que caracteriza basicamente o cuidado da enfermagem, né, é estar diretamente no tratamento. Agora, a gente tem uma equipe de saúde também, que ela é responsável por essa melhoria das condições do cuidado. Né? Porque se cuidado fosse só prescrever o remédio, dar o remédio, estava fácil, vocês não acham? Né? Era fácil, né? O médico ia lá, dá isso, você dava o remedinho e ficava tudo bem. Não é só isso. Tem outras coisas que estão envolvidas na questão da doença. É a preocupação do porquê que eu estou doente. Como vocês vão ver, meu familiar está doente, eu também vou ficar. A doutora Miriam vai falar disso, que eu já olhei aqui do lado, né? Então, assim, é importante eu ter uma equipe também para entender como eu vou lidar com as questões da doença, né? E como cada um lida é diferente. Por isso que é importante a gente saber, né, esse papel que a gente exerce de cuidador, porque eu cuido de um jeito e você cuida de outro. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Só por isso, né? Então, quando a gente estuda, né, que eu falei assim, a gente se dedica então a estudar e tentar entender, né, a questão, né, do papel do cuidador, a gente vai encontrando várias maneiras de entender qual é o perfil dessas pessoas, mais do que classificar, né? Porque classificar é uma coisa chata, né? A gente entra num grupo e a gente perde a nossa individualidade. Não é esse o objetivo. O objetivo é só entender como é que funcionam esses cuidados. Então, assim, tem pessoas que falam assim, tem dois tipos de cuidado, né? De cuidador. Eu tenho um cuidador que é chamado de cuidador formal e eu tenho um cuidador que é o cuidador informal. Quem é o cuidador formal? É o profissional. Então, profissionais e instituições que realizam atendimento sob a forma de prestação de serviços. Então, é uma pessoa que tem a habilidade para efetuar essa função e ela é formalmente contratada para executar isso. Né? Então, tem a profissão dos cuidadores de idosos. Né? Então, esse é o cuidador formal. E existem também os cuidadores informais. Os primeiros, então, os familiares que a gente estava falando, mas não só. Muitas vezes é um amigo, né, que vai se prestar a ajudar e a auxiliar, né?
A gente está com uma senhora que internou essa semana na enfermaria aqui da geriatria e uma das pessoas que a trouxe foi uma vizinha, né? Então, o vizinho ajuda, né? Amigos, vizinhos. Tem muitas organizações de voluntários que também se dedicam ao cuidado sem remuneração. A comunidade, muitas vezes, também se encarrega disso, né? E a igreja, ou qualquer, né, igreja aqui no sentido bem amplo, né, uma organização religiosa que também acaba, muitas vezes, exercendo essa função de cuidado, né? Quantas vezes a gente recebe visita, né, das pessoas, dos amigos, da família, da comunidade e de pessoas da igreja que a gente frequenta. E às vezes essas pessoas também auxiliam a gente, né, num determinado momento a cuidar. Então, uma das maneiras da gente pensar do cuidador, né, é que tem o cuidador que é contratado para fazer isso e tem o cuidador que exerce essa função por estar na família, né, por ser a pessoa que acaba sendo o responsável, né? E quando a gente é menor de idade, nossos pais são responsáveis legais pela gente, não é? Quando uma pessoa atinge a maioridade, né, e ela passa a ter um problema, né, de origem neurológica ou psicológica, ele necessita de cuidado. Então, os familiares são os responsáveis legais pelo idoso, né? Então, a gente tem essa outra maneira de encarar, né, quem é o cuidador, certo? Então, a gente tem os que recebem, né, e os que não recebem. Em espécie, eu estou falando aqui, né? Não estou falando que não recebe-se nada cuidando de alguém, né? Toda relação é uma troca, a gente não pode esquecer disso. Ah, por que sou eu ou por que sobrou para mim? Se eu olhar para trás, na minha história, na minha relação com a pessoa que eu cuido, eu vou entender algumas coisas do porquê que sou eu e não é outra pessoa que está cuidando. Então, não é só, né, um ato de amor, é sim, de bondade também, mas também é uma necessidade de quem cuida. Se tem um recado que eu acho que é importante eu passar para vocês aqui, é que há uma necessidade do cuidador de ser o cuidador. Aí depois a gente tem que olhar para dentro da gente, cada um de nós, e entender por que é a minha necessidade. Além, às vezes, de tantas outras dificuldades que tem uma família grande, só eu que cuido e tudo mais, mas então, por que eu cuido? Se tem uma família grande e ninguém cuida, por que sou eu a pessoa que cuida? Por que não é o outro que cuida, né? Por que eu não fui o que não cuidou? Então, existe uma característica de cada um para ser cuidador. Por isso que eu estava dizendo que cuidar, né, e ser cuidador é uma forma de ser no mundo. É uma característica da pessoa. Agora, a gente também pode dividir, né, e entender os cuidadores, né, pensando em uma outra coisa, né, que são os cuidadores principais ou, né, os cuidadores primários, outros que são chamados de cuidadores secundários e os terciários. Então, a gente pode pensar que o cuidador principal é aquele que é o responsável direto. Ele tem a responsabilidade integral de cuidar, de supervisionar a pessoa que não está bem. Ela é a responsável pelo cuidado e ela que realiza a maior parte das tarefas. Então, esse é o cuidador principal. Os cuidadores secundários, quem são? Né? São os cuidadores que eu vou chamar aqui, em relação ao que a gente falou antes, os cuidadores intermediários, né? Então, eles não têm o mesmo envolvimento e responsabilidade pelo cuidado que tem o cuidador principal, o primário. Mas eles substituem e socorrem esse cuidador primário eventualmente, né? Então, eu cuido do meu pai, eu cuido da minha mãe durante a semana, mas no final de semana minha mãe vai para a casa do meu irmão, por exemplo. Então, ele é o cuidador secundário, né? Ou eu cuido, sou contratada para cuidar e sou responsável pelo cuidado, né, dessa pessoa durante a semana, né? Eu sou contratado para isso, sou o cuidador principal e eu tenho uma outra pessoa que me cobre, né, no final de semana. Esse é o cuidador secundário. Bom, e tem os terciários. Quem são os cuidadores terciários? Porque para cuidar, a gente viu que não é só ter um remédio, ter uma medicação e nem só estar do lado. Por quê? Porque quando a gente tem alguém doente, a vida continua, não continua? Né? A gente continua precisando o quê? Fazer comida, trabalhar, ver os filhos, cuidar da casa, pensar nas contas, não é? Né? Resumindo, né? Basicamente, o básico do básico é pensar nessas outras coisas. Tudo continua. A minha vida continua.
né? A minha vida de cuidador continua também. Então, eu preciso, muitas vezes, dependendo do tempo que eu preciso dispor para cuidar da pessoa que necessita, eu preciso de um cuidador terciário. Então, eu vou ter uma pessoa que me auxilia numa tarefa especializada, que não precisa ser necessariamente cuidar da pessoa que não está bem. Pode ser uma empregada que vai poder fazer a faxina, que eu não tenho condições de fazer isso, ou alguém que vai e faz comida, né? Então, eles não têm uma responsabilidade como cuidador, mas eles podem, excepcionalmente, vir a substituir esse cuidador. Às vezes acontece, né? A gente se organiza de uma determinada maneira em casa para cuidar, né, de alguém que não está bem, mas tem um casamento de família num fim de semana e o familiar da gente não está bem, ele não tem condições de ir nesse casamento com a gente, e aí a gente pede para que aquela pessoa que faz a faxina na casa da gente uma vez por semana, ou que eventualmente trabalha com a gente, pede: você pode esse sábado ficar também? Então ele vai ajudar, né? E naquele momento ele vai ser o responsável pelo cuidado da pessoa. Então é importante a gente pensar sobre essas divisões, não só no sentido de conhecimento teórico do que aconteceu, mas no sentido de eu lembrar que eu tenho mais de uma possibilidade de cuidar, né? Às vezes a gente só pensa numa: eu tenho que fazer tudo. E podem ter outras maneiras. É tão importante pensar no cuidador que o Programa Nacional de Saúde do Idoso, do Ministério da Saúde, esse programa de 99, ele tem diretrizes básicas sobre os cuidados, né, com o idoso, e a ideia é fazer uma parceria entre os profissionais de saúde e as pessoas que estão diretamente envolvidas no cuidado, né? Lógico que isso, por um certo lado, facilita, né? Inclusive para saber sobre a doença, para saber como manejar a doença, ter a família, ou ter o cuidador diretamente envolvido, facilita para o profissional, não é verdade? Imagina a gente estar com um paciente que está com alteração então de memória. É difícil se a gente só for contar com ele para saber sobre a história dele, sobre o que acontece com ele, ou se ele comeu naquele dia, porque dependendo, ele não lembra mais se comeu ou não comeu. Então a gente precisa de uma pessoa que informe também. Mas, né, o governo tem percebido que o cuidador também é uma estratégia menos cara para o governo, obviamente, na melhoria da qualidade de vida dos idosos dependentes, né? Então, eles estão percebendo, e isso é muito interessante, né, que é a necessidade também de que o cuidador receba cuidados especiais. Não só quem não está bem, mas o cuidador também. Por quê? Ser cuidador formal, informal, primário, secundário, né, terciário, cada um com o seu peso, né, é um fator gerador de desgaste físico e psicológico, não é físico só. Então, a tarefa de cuidar de um adulto dependente é desgastante e implica em riscos de tornar doente e igualmente dependente o cuidador. Então, a gente tem que prestar muita atenção de como eu estou lidando com essa situação de cuidar. Porque se eu não prestar atenção nisso, amanhã eu estou precisando de um cuidador para mim, não é? Mesmo o cuidador profissional, né? Mesmo o cuidador profissional. Vocês acham que os profissionais de saúde, só porque são profissionais de saúde, então não se abalam com nada? Não, a gente é gente da mesma maneira. A gente se abala da mesma maneira. A gente também precisa se cuidar, né? E aquele cuidador que está na casa de vocês, exercendo cuidado, ou vocês que estão aqui, que são esses, né, cuidadores não familiares, também tem que se cuidar, né? Ah, não, ele é profissional, ele entende isso. O dia que a gente ficar frio a qualquer situação que aconteça na nossa frente, está na hora da gente repensar o nosso papel. Se a gente lida com pessoas, a gente não pode ficar frio, né? A gente tem que tentar, né, se organizar, se equilibrar de uma maneira que isso não nos destrua, não desestruture a gente. Mas isso é diferente de ser indiferente, né? Não é ser frio. Não é ser frio. Ah, já falei isso 300 vezes para você, né? Então,
pessoal, aquilo que eu estava dizendo para vocês. Se eu posso pensar em várias maneiras, ou distribuir, dividir, categorizar, pesquisar o cuidador, o tipo de cuidador, quem é o cuidador e tudo mais, quem é que, na verdade, então, a gente percebe que cuida, né? Quando a gente vai olhar dentre todas as possibilidades, eu dei várias, né? Profissional que a gente paga, e dentre esses profissionais que a gente paga tem os que ficam 24 horas, né? Ou, lógico, a gente reveza, né? Cuidadores, mas alguém que possa fazer esse cuidado 7 dias na semana, 24 horas por dia, tem os que vão de dia, tem os que vão de noite, tem os que vão meio período, né? Tem o familiar, amigo, parente, tem um monte de pessoas, né? Mas quem é que vai, então, desse monte de pessoas e desse monte de jeito de cuidar, quem é que vai cuidar, né? Então, os laços afetivos, a personalidade, o jeito de cada um e a capacidade que cada um tem de doar é que determina essa disponibilidade para cuidar. E é isso que vai influenciar na decisão, né? E isso acontece bastante em família, né? De quem assume o cuidado, né? E os laços afetivos não necessariamente bons fazem com que eu seja o cuidador. Às vezes é porque eu tive uma péssima relação. E eu quero ser o cuidador por isso. É importante pensar também. Por quê? Né? Bom, uma coisa que a gente observa, né? E talvez vocês possam confirmar aqui, se isso é verdade, porque é o que eu digo, que a gente sabe é porque a gente aprendeu com vocês. Que o cuidado, né, geralmente, na maior parte das vezes, é exercido por uma pessoa ou duas da família, não é? É isso? Tá certo? Esses estudos estão certos? Né? Então, ainda que você tenha uma família grande, né? Às vezes a família é pequena, você tem uma pessoa só, mas às vezes tem uma família muito grande. Ainda que você tenha uma família grande, normalmente esse cuidado ele é exercido por uma ou duas pessoas. Então, cuidadores, atenção, né? Principalmente o cuidador familiar. Por quê? A dinâmica da família, o jeito que a família funciona antes de qualquer situação de doença, né, é fundamental para eu entender como que eu vou funcionar e como é que eu vou me relacionar com as pessoas da família durante a doença. Então, nessa situação, essa dinâmica, ela pode trazer sentimentos negativos, coisas antigas que elas estavam guardadas e elas aparecem nesse momento do cuidar. Não tenho paciência com você, você nunca teve comigo, por que eu vou ter agora com você? Né? E isso pode fazer com que a situação fique muito complicada de ser manejada. Ou principalmente quando a gente não recebeu o cuidado que a gente achou que deveria receber e precisa prestar esse cuidado, né? De uma maneira que a gente gostaria de ter recebido. Também não é fácil, né? Então a gente está sempre se perguntando o que é que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo e que função isso tem na minha vida. Porque a parte de dizer, porque eu cuido, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou legal, porque isso é verdade, mas é uma parte, né? A gente não está amarrado, né, numa cadeira, num lugar para cuidar de ninguém. Mas não tem ninguém. A gente, infelizmente, ouve todas as histórias, inclusive pessoas que ficam fechadas na própria casa sem um familiar ver. Então, se eu sou o que estou indo lá, tem uma parte que é minha que me faz ir lá. Sempre vai ter. Sempre. Posso falar só uma coisa? Pode, lógico. Essa coisa de doação e doar, aparece essas coisas que a senhora estava falando aí? Você. Porque a gente não consegue dar aquilo que não tem. É muito complicado. Você está tratando de uma questão que eu estava dizendo que é de fato muito difícil, né? Porque como eu recebo primeiro o cuidado, é como eu aprendo o que é cuidar, né? Só que tem uma outra questão que eu acho que também é bem importante. A gente vai tendo outras relações ao longo da vida. Essas outras relações ao longo da vida vão nos dando outros exemplos. Ou às vezes, pessoal, o próprio exemplo negativo que eu tive em relação ao meu cuidado me dá um modelo de como seria cuidar, né? Mas, sem dúvida nenhuma, isso vai estar no cerne da questão. A questão principal é essa, eu tenho que entender isso. Porque eu tenho que dar, na hora que eu vou dar, eu sei que eu não tenho. Então, por isso que vão aparecendo essa forma negativa. Exatamente. Eu nunca soube que eu não tinha para dar, né?
E às vezes a gente se surpreende também. Porque às vezes a gente acha que não tinha e quando vai ver tem. Tem para dar. E às vezes isso também que você está falando, então eu também vou te chamar de você. Minha mãe não vai gostar, eu achar que eu tinha que te chamar de senhora, mas eu vou te chamar de você. O que você está falando é importante também, porque eu vou pensar o que é que eu estou fazendo, sempre. O que é que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, e eu tenho que estar aberto a perceber isso, né? Também das outras pessoas, porque às vezes eu me sobrecarrego tanto que eu não deixo que ninguém dê opinião. É verdade que tem uns que só aparecem para dar opinião, né, pessoal? A gente sabe disso. Eu não estou adorando a pílula, não é isso, não. Né? Tem aquele velho ditado que diz, né? Muito ajuda quem não atrapalha, mas tem. Mas, às vezes, uma fala ou outra, ela pode ser muito rica pra gente. Porque justamente porque ele não está tão perto da situação, porque ele se pôs mais longe, ele está vendo uma coisa que a gente não vê. É como eu sempre digo, é que nem olhar um quadro. Eu tenho um quadro aqui. Se eu pegar esse quadro e fizer assim, eu vou conseguir ver esse quadro, pessoal? Não, né? Se eu colocar este quadro desse tamanho naquela parede, eu vou entender esse quadro? Eu vou ver o quadro? Não. Eu preciso de uma distância ideal. Para as situações da vida da gente é a mesma coisa. A gente, quando está muito perto, às vezes não consegue mesmo, porque não dá, não é que não quer, mas é porque não dá para a gente olhar. Acho que por isso, inclusive, que a equipe de saúde auxilia bastante. Né? Se a gente puder fazer uma troca de experiência, né? Por quê? O que a gente pretende? Né? Todos esses profissionais e tantos outros que eu não pus aqui, né? Pus médicos, assistente social, psicólogo, enfermagem, TO, físio, tem vários outros, né? Profissionais. Lógico que a gente pretende promover conforto, ajuda nas necessidades, né, do doente e do cuidador, né, dar melhor qualidade de vida. É isso que a gente pretende fazer. Mas o que a gente tem que lembrar é que existe a troca de experiências. Não é verdade? Eu posso ter uma experiência, né, e transportar isso para uma outra situação. Ou eu posso ter uma dica muito boa, mas que funciona para você. Para você não funcionou. Não é? Então, nem sempre o que a família identifica como um problema, às vezes a equipe de saúde vê como um problema. Né? Ah, não, é muito difícil, porque ele só faz o que ele quer. Isto é falta de vontade. Aí a gente pode dizer, olha, não é que ele só faz o que ele quer. Ele não está entendendo exatamente o que ele quer. Então, isso, né, é uma maneira da gente tentar auxiliar. Agora, o contrário também vale, porque às vezes a gente fala, ah, não, olha, isso é uma coisa que aconteceu agora, né, porque a pessoa está doente. Aí vem o familiar e fala, mas ele sempre foi assim. Né? Então, essa troca de experiência é a mais importante. Então, se a gente consegue aliar, né, o conhecimento da família, do cuidador e da equipe de saúde, a gente vai ter ganhos. Se a gente lidar competindo, né? Ah, eu sou profissional, olha que lugar bonito que eu tô, ó. Eu sei mais que vocês. Não vai dar certo. Não é? Mas eu convivo com ele a vida inteira. Eu sei como ele é. Também não vai dar certo. Por quê? Porque você tem um conhecimento que eu não tenho e eu tenho um que você não tem. Então, se a gente juntar isso, vai ser melhor ainda. Então, se a gente juntar os esforços, né, conversar sobre, né, podemos trocar pontos de vista de quem está de dentro e de quem está de fora dessa situação, tá bom? Então, a gente pode evitar a piora da doença, a gente pode prevenir fator negativo, a saúde física, né, a saúde mental, não só de quem não está bem, mas de vocês, principalmente, né? E aí a gente evita, né, que esse estresse, que essa sobrecarga aumente cada vez mais. Por quê? Porque, por um lado, a equipe de saúde, por ter visto e aprendido com tantas outras famílias, né, tem uma ideia maior, porque tem mais casos, vamos dizer assim, né, do que vocês que têm o caso da família de vocês. E a gente tem uma ideia um pouquinho mais lá na frente do que pode vir a acontecer. Então, dá para trocar mais figurinha. Então, é importante essa troca mesmo, né? Trabalhar em equipe, todo mundo junto, né? Ah, não sabe de nada, vê minha mãe uma vez por mês, o que ele sabe, né? Ou,
Coitado, né? Cuida lá todo dia, mas não lê os livros que eu li, não sabe nada. Não, né? Todo mundo sabe. Um pouco todo mundo sabe. E se a gente pegar o que tem de melhor de cada um, né? Você mesma falou, eu estou perdida, não sei, mas você tem algumas coisas você já sabe. Né? Embora não seja a receita ou a resposta, mas algumas coisas você pensou, né? Por que não? Então, o cuidador e a equipe de saúde, cada um com seus conhecimentos e práticas específicos, eles buscam esses cuidados, né? Para que o idoso tenha uma vida mais saudável. Mas não é só o idoso, né? Porque vocês, como cuidadores, também tenham, né? Não adianta deixar, né, o idoso na situação, né, tranquila e vocês morrendo, né? Isso não vai ajudar. Por isso que eu preciso pensar como é que eu cuido. Que tipo de cuidador que eu sou, né? Então é importante vocês olharem essas duas figurinhas e pensarem aí, né? Eu sou aquele que centraliza, né? Ou seja, eu não consigo transferir para as outras pessoas a responsabilidade. Eu até quero ajuda, mas você pode me ajudar se você fizer do jeito que eu estiver falando. Porque eu que sei, você não sabe, né? É meu pai, é minha mãe, né? Eu cuido, eu sei. Então, se você quer me ajudar, eu estou sempre aqui. Nós somos em 11, só tem 2, você nunca vem, então é do meu jeito, né? Não estou dizendo que é o seu caso, não, eu só lembrei que você falou, né? Tem famílias grandes, né? Então, às vezes acontece, é um irmão que vem, que não está sempre e fala, então, se você quiser, vai ser do meu jeito. E, às vezes, a gente não percebe que tem mais pessoas pensando em ajudar, não do mesmo jeito que a gente. E que talvez não tenha essa disponibilidade para ser o cuidador principal, mas pode ser um ótimo cuidador secundário. E vai aliviar, e muito, o cuidador principal. E às vezes a gente esquece isso e fica no tudo ou nada, né? Então aí a gente fica tendo que ser um polvo, né, para fazer tudo, né? Por isso que eu trouxe essa figurinha que é engraçada, né? Às vezes eu tenho que fazer tudo, né? Ao mesmo tempo agora. E tem outras pessoas que conseguem sim compartilhar e que desejam o revezamento. Isso também é interessante de a gente lembrar, porque às vezes a situação é invertida. Eu não cuido do meu familiar porque a minha irmã não deixa, ela quer fazer tudo sozinha, né? Às vezes não é isso. Às vezes eu cuido sozinha porque não tem mesmo ninguém que aparece. Né? Então, o cuidador que é compartilhador, ele quer o revezamento nesse papel, quer compartilhar as tarefas, quer compartilhar as responsabilidades, porque, como eu disse, a vida da gente continua. Ser cuidador é um papel na nossa vida, não é nossa identidade total. Se eu fizer isso 24 horas por dia, 7 dias na semana, não vai dar certo. Não é? Bom. Então, por que eu cuido? Eu trouxe, esse é um estudo, tá? Esse é um estudo que foi feito que eu acho muito interessante, porque a ideia é que tinha uma relação muito direta entre o fator estressor, algo que deixa a gente cansado, e uma sensação de bem-estar. Quer dizer, né? Quanto mais eu cuido, mais doente ou mais estressado eu fico. Quanto mais grave for o problema da pessoa que eu cuido, mais difícil é para mim. E não tem uma relação direta. Às vezes tem pessoas que fazem uma parte que eu vou chamar para poder comparar de pequena do cuidado e fica muito mais estressado e sobrecarregado do que alguém que faz uma parte grande do cuidado e não fica tão cansado. Então, como é que esse efeito negativo do cuidar é diferente de uma pessoa para outra? Por que eu e ela, a gente faz o mesmo tipo de cuidado, para ela é fácil, para mim é complicadíssimo fazer? Vai depender de cada um, porque para mim eu posso avaliar que aquilo é muito estressante. E a Laura pode achar que não é tão estressante, porque na minha experiência é mais. Então isso vai pesar mais para mim do que para ela. E o cuidado é o mesmo, né? Vai depender também das capacidades e dos limites para sobrecarga, não é? É que nem se a gente trabalhasse, sei lá, numa estiva, né? Uma pessoa que tem um corpo forte para carregar, né, um material pesado, em teoria, no final do dia, ela vai estar menos cansada do que se a gente colocar, sei lá, minha mãe que tem 39 quilos para carregar, né? Em teoria, ela vai estar mais cansada, o corpo dela vai estar mais cansado. E isso também acontece com a mente da gente. Qual é a capacidade que eu tenho, né? Qual é o meu limite para lidar? E vai depender mesmo de qual a relação que eu tive antes, né? Com essa pessoa. É lógico que depende, eu não posso negar isso.
Olha, meus pais não foram bons para mim. Eu estou cuidando deles porque eles precisam. É uma tarefa difícil, então eu me sobrecarrego mais facilmente. A gente tem que saber que existe esse limite, né? E então tem os recursos de cada um para enfrentar essa situação. Né? Então, assim, o que eu falo para o meu familiar? Né? Eu falo não, e quando eu falo não? Ou, eu não posso falar não, eu sei que está errado, eu sei que ele já comeu, mas ele quer comer de novo. Como é que eu vou falar que ele não comeu? Eu sei que ele não tomou banho há 2 dias, mas é meu pai, como é que eu vou mandar ele tomar banho, ir para o banho? Não posso. Né? Então, isto vai dar uma diferença na maneira de cuidar e na sobrecarga de cuidar. Então, volto a dizer, essa parte é que eu insisto, eu preciso entender por que eu cuido, acima de tudo, né? Então, como eu disse, né, nas famílias, quando já tem problemas, muitas vezes, né, quando alguém fica doente, esses problemas aumentam. E pode chegar a negligência, abuso, maus tratos, violência, né? Uma situação que a gente tem que tentar evitar. Mas tem aquele outro lado que a gente estava falando agora há pouco. Em alguns casos, a situação de doença ou uma situação de conflito pode fazer com que as relações se reatem. Porque às vezes há uma briga na família por uma questão menor, né? Que naquele momento pareceu uma questão muito grande, né? E há uma separação dos familiares, né, entre si. Mas depois de uma situação mais evidente, né, de uma necessidade maior de cuidado, uma situação de doença, às vezes a gente até retoma aquele desentendimento, aquele conflito, organiza isso muito melhor e reata muitas ligações. Então, por incrível que pareça, muitas vezes a doença pode unir famílias. Então, sempre a gente tem a oportunidade de pensar e tentar algo mais positivo para a gente. Se a gente sabe que é na hora da dificuldade, que é na hora do problema, que é na hora da doença, que tudo que estava complicado vai ser reeditado, quer dizer, vai aparecer e vai gerar crise, eu preciso buscar essas alternativas que a gente estava falando para tentar se reestruturar, para tentar estabilizar as relações. E como a gente já falou aqui, é importantíssimo lembrar que como eu cuido vai depender da maneira de como eu fui, ou às vezes de como eu acredito que eu fui cuidado. Porque às vezes eu vejo de uma maneira diferente, né? O cuidado que eu recebi, por N motivos também, mas é isto que vai depender. Então sempre essa tarefa, né, de dar uma olhada interiormente, mesmo o profissional, né, o cuidador, né, formal ou a equipe de saúde, né, por que a gente escolheu trabalhar com doença? A gente tem que pensar nisso, né, por quê? Então por isso que é importante a gente se cuidar. Então, existem vários tipos de programas ao cuidador, seja aquele informativo, então você vai saber sobre a doença, quais as consequências, como que cuida, recebe orientação. Então, por exemplo, na enfermaria aqui da geriatria, a gente ajuda e auxilia para quem está com uma pessoa doente, que está começando na situação de doença ou que não teve ainda uma orientação de como fazer o cuidado básico, né? Às vezes do cuidado mesmo da higiene, troca da cama, trocar, tirar da cama, não só a família, mas às vezes os cuidadores. Eu consegui um cuidador, mas ele não tem experiência, né? A pessoa está internada na enfermaria, a gente fala, não, traz esse cuidador que você contratou, ele passa um dia aqui na enfermaria e a equipe de enfermagem explica, né, e ensina alguns cuidados, né? Então essas informações são importantes. Então tem esses programas de treino de habilidades e tem também programas de apoio terapêutico, né? Então a gente tem, né, não só programas, né, muitas vezes para ajudar a pessoa que não está bem a utilizar e potencializar aquilo que ela tem de recursos, são os programas de reabilitação das demências, mas a gente tem os grupos com familiares de idosos, né? E tem sido, que acontecem, né, conforme também a nossa disponibilidade, porque a nossa demanda é grande, mas atualmente a gente tem, né, um grupo que está sendo atendido em reabilitação, né? A Edneia está fazendo a parte de reabilitação, né?
Se tiver faltando alguém, eu não falei, vocês vão me falando. Tem o grupo de familiares que a Laura está cuidando. E é interessante essa experiência do grupo de família, porque vocês trocam entre vocês essas experiências, né? Porque às vezes a gente passa por uma situação que a gente acha que é só a gente que está passando. E quando a gente pode trocar essas experiências, né, fica mais leve cuidar. E se for num grupo, né, seja de apoio, seja terapêutico, você tem a presença também de um profissional que vai entender que sim, que existe conflito, porque não é porque eu cuido que também eu sou o anjo, né? Deus no céu, né, e eu na terra. Não, nós somos humanos da mesma maneira. Então é muito importante isso que vocês estão fazendo. Então, para mim, vocês que estão aqui no sábado de manhã ouvindo essas informações, vocês estão de parabéns. Era isso que eu queria falar para vocês e palmas para vocês, né?